Pessoal, quero soltar essa bomba aqui, onde o Constantino, Rodrigo Constantino, ele vai fazer um comentário muito inteligente e cirúrgico. A questão é o seguinte: nós somos de direita, eu sou apoiador de Bolsonaro. Se Bolsonaro volta ano que vem, com certeza irei votar nele. Ou então, se ele não tiver condição de disputar as eleições, irei votar naquele a quem ele indicar, sem dúvida nenhuma. Com relação a isso aí, eu estou fechado com o Bolsonaro. Agora a questão é o seguinte, veja só. O Flávio Bolsonaro, eu vi comentário dele, eu vi a entrevista que o Flávio Bolsonaro deu no Roda Viva, que ele votou contra aquela questão lá da Lava Toga. Ou seja, para que não houvesse cassação de ministros, para que não houvesse impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele votou contra. Aí, veja que contradição de Flávio Bolsonaro. E o irmão dele agora está nos Estados Unidos, lutando, trabalhando para que haja sanções contra Alexandre de Moraes e para que haja leis duras contra ele, e também está trabalhando, como muitos outros deputados e senadores, para que haja impeachment de Alexandre de Moraes. Aí o Flávio Bolsonaro, não sei que contradição é essa. Como é que ele vota para que não haja impeachment, sendo que a pessoa que deveria ser empichada está perseguindo o pai dele? É inacreditável. Ou seja, porque alguma coisa tem. Ah, Flávio, mas tu é de direita, tu não pode dizer isso. Não. Se Flávio Bolsonaro dever à justiça, eu não estou desejando mal para ele não, mas se ele deve à justiça, ele tem que pagar. Agora, o que não pode é estar com esse medo, com medo de colocar Alexandre de Moraes no impeachment, com medo de falar de impeachment na cara dele. Eu vi aí, não vou ser injusto também, agora um dia desse aí, eu vi ele falando sobre a questão de impeachment, de ministros e tal, mas ele está em cima de uma corda bamba. É inacreditável. Eu vou deixar essas falas aqui de Constantino, onde ele vai falar sobre esse assunto de maneira cirúrgica. Ele é um jornalista sensacional, gosto muito dele, gosto desse programa aqui, que é o 4x4, né? Então, vamos assistir esse vídeo aqui, mas antes, se você chegou aqui no canal, ainda não está inscrito, inscreva-se. Aqui é um canal de direita, informativo, sempre trazendo informações atualizadas do que está acontecendo no mundo político. Sou um canal de direita, aqui você não vai ver exaltando Lula, nada disso. Aqui é de direita, aqui é patriota. Então, inscreva-se aqui no canal, deixa aquele like, porque você abençoa muito o canal. Deixa o like, curte, comenta e compartilha. Bora assistir esse conteúdo agora. Não dá para fugir dessa questão numérica, em que pese ter que ser comparado de forma relativa. O povo brasileiro está cansado. O povo brasileiro está exausto, né, com tudo que está acontecendo, e ninguém mais consegue esconder o que está acontecendo. Cada semana nós temos uma fala bombástica de algum ministro do Supremo. O Gayer mostrou algumas, mas a que marcou essa semana foi a Carmen Lúcia, do Cala a Boca já morreu, é ditadura, é censura, mas até segunda-feira pode, dizendo que existem 213 milhões de pequenos tiranos na ágora do Brasil hoje. Quer dizer, eles se revelam admiradores do regime chinês. Então, ninguém mais tem dúvida do que está acontecendo. Eles não querem o povo na equação da democracia brasileira. O Bolsonaro é o principal alvo, porque está no meio entre eles e o povo. Né? Não é o Bolsonaro o alvo. São todos esses que o Bolsonaro ajudou a despertar, o patriotismo, a consciência política. Parabéns a todos que estavam nas ruas. Não era pouca gente, ainda mais quando compara com o que o Lula tenta colocar. Ele cancela evento até do MST hoje em dia. Então, é gente. Né? São brasileiros resilientes, que mostram a sua força, mas em números menores, cada manifestação, porque as pessoas estão cansadas. E estão na dúvida de qual a saída disso. Estão perdendo um pouco da esperança, muitas pessoas. Né? Como o Augusto Nunes disse na cobertura da Oeste hoje, isso foi um lançamento de uma campanha eleitoral. Né? A presença de vários pré-candidatos que vão disputar o Senado, o Bolsonaro mesmo falando da importância de ter o Senado, e é muito fundamental. Então isso é uma estratégia eleitoral, acima de tudo. Né? Não é achar que essas pessoas vão para a rua e vai reverter a injustiça e tudo mais. Tem que pressionar os presidentes da Câmara e do Senado para a questão da pauta da anistia, isso é importante, mas é uma estratégia eleitoral, o que faz parte do jogo. Por quê? Porque nós temos que jogar de acordo com as cartas que temos na mesa. Não adianta, eu jogo pôquer, não adianta o sujeito ficar, eu queria vir com o par de ais o tempo todo, e não com 7-2. O povo brasileiro está apanhando, isso está muito claro. Está apanhando todos os dias, porque essa turma que, segundo o Datafolha, 58% do Brasil tem vergonha, pode botar aí 80% no mínimo, no número real, né? Essa turma está com as cartas na mão.
Eles estão dando as regras, eles vão perseguir a direita. Então, nós temos que fazer o quê? Abandonar o barco? Desistir? Não! Eu mesmo, quando vi o Aquece na Aurivete, fiz questão de gravar um vídeo convocando. É o que temos. Vou tentar voltar a ocupar as ruas e fazer campanha bem feita, a mais transparente e limpa possível, porque vão criar casca em pelo de ovo para perseguir a direita e tentar ganhar o máximo possível no Senado, acima de tudo, para começar a ver se a gente reverte o estado de exceção, a ditadura que tomou conta do Brasil. Existem também algumas mensagens conflitantes, contraditórias, às vezes, que vêm do bolsonarismo raiz. Isso precisa ser dito. Porque o próprio Bolsonaro estava com um semblante preocupado, claramente abatido, ele vem também de doenças, de passar mal e tudo, isso pesa, mas o Silas Malafaia ao lado dele fala mais grosso, sobe o tom, alguns outros, e ele depois faz consultoria com Temer, né? Então existem sinais contraditórios. Ele tenta atrair o Kassab, que é um ato de pragmatismo na política, tudo bem, faz parte, né? Mas tudo isso gera mensagens às vezes contraditórias para um povo que está atônito, desesperado, indignado e sem saber o que fazer. O próprio Flávio, que lembrou do meu nome, agradeço, senador, mas o Flávio andou dizendo que tinha que anistiar o próprio Alexandre, enquanto que o irmão dele está aqui nos Estados Unidos tentando a lei Magnitsky, e há meio que desencontro de informação também se era ou não para levar as placas de lei Magnitsky, se o Bolsonaro apoia ou não isso, enfim. Então existem sinais contraditórios, o povo está meio perdido, e é normal que esteja, porque nós estamos apanhando, né? Nós estamos num apagão democrático, e quem está mandando pesado e atropelando o povo e a nossa liberdade de expressão. A última foi, a gente vai falar disso, né, a questão do marco civil da internet, e eles estão dando de goleada. O Geyer, no Aquece da Auriverde, para fechar minha fala, ele mostrou números, dados, não tem espaço para contraditório aqui, de como existe uma perseguição evidente à direita, em especial ao PL, né, e à direita bolsonarista. 70%, grosso modo, dos inquéritos miram em parlamentares de direita. E a imensa maioria, crime de opinião que não existe no Brasil. Então isso já basta para dizer o seguinte, olha, não tem democracia. E como é que alguém pode fingir que tem democracia se o nome de Jair Bolsonaro, que é o favorito, que é o principal cabo eleitoral, o principal líder de oposição, não estiver nas urnas ano que vem por um pretexto, por uma desculpa ridícula de que teve embaixadores falando de urna e tudo mais. Então, não há democracia. Não há democracia. Mas nós temos que tentar restaurar, resgatar a democracia. Como? Esse tipo de coisa, rede social, rua, conversando com uma elite meio abobalhada, que acha que está tudo bem, que está enfim, ignorando o elefante na loja de porcelana, quebrando tudo, para fingir que há uma normalidade institucional. Não há. Nós temos que partir dessa premissa, mas jogar com as cartas que temos. Bom, aí eu faço uma pergunta. Se eu pudesse fazer uma pergunta agora para Flávio Bolsonaro, se eu estivesse na frente dele agora, eu ia perguntar, Flávio Bolsonaro, seja realista, seja sincero, saia de cima do muro. Você vai ou não vai pautar o impeachment de Alexandre de Moraes? Eu iria perguntar exatamente isso agora na frente dele. Nós não podemos estar em cima do muro. Nós não podemos estar naquele, não sei, quem sabe, se o ministro der... Não é se o ministro der uma recuada, porque Alexandre de Moraes, ele já declarou e ele já deixou certo. Ele não vai voltar atrás. Alexandre de Moraes, ele quer prender Bolsonaro de todo jeito, ele já demonstrou isso, e não é por causa da justiça, pela lei, pelo bem da democracia, não, pela restabilização, para o equilíbrio, nada disso. É algo pessoal dele, não tem um julgamento, um julgamento imparcial, não existe imparcialidade, nem de Alexandre de Moraes, essa aqui é a verdade, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, Fachin, não existe imparcialidade em nenhum deles. Por quê? Todos esses aí foram indicados pela esquerda. Barroso, então, Dias Toffoli, tudo indicado pela esquerda. Como é que nós vamos confiar numa Suprema Corte dessa forma? Como nós vamos confiar em uma Suprema Corte totalmente ideológica, de esquerda? Não é para ter ideologia, não é para ter lado, não é para ter... Eita, aqui está os ministros de Bolsonaro, que ele indicou, e aqui está os ministros de Lula. Aí, quem vai defender quem? Não é para existir isso. Juízes, independente de quem indicou, ele tem que agir dentro da lei. O que é que diz a Constituição? A Constituição diz assim, então vamos andar segundo o que diz ela, independente de quem indicou ou não. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, só vai ter jeito para essa Suprema Corte, para o Congresso, para o Senado,
em geral para tudo, só vai ter jeito se houver uma renovação geral. Eu sou favorável que haja impeachment de ministro, não só de Alexandre de Moraes, mas qualquer ministro que extrapole as 4 linhas da Constituição. Eu sou favorável que tenha tempo para esses ministros. Por quê? Porque um presidente é 4 anos, um senador é 8 anos, um deputado é 4 anos, prefeito é 4 anos, governador é 4 anos. Tudo tem um tempo ali no seu mandato, e um ministro do Supremo Tribunal Federal passa mais de 20 anos dentro de uma Suprema Corte. Vê só que loucura. No mínimo era para ter 10 anos, né? No mínimo era para ter 10 anos. Então, como não recebe voto popular indicado, 8 anos, o tempo de um senador. Se houvesse isso, quem sabe houvesse uma diferença, mas não. Tá aí, os que estão aí. Lula já indicou esses aí. Talvez, se um candidato, se Bolsonaro voltar a disputar as eleições, né, tomara que, pelo jeito que a carruagem está andando, a gente já sabe, não vai conseguir reverter essa situação de inegibilidade. Mas aí ele vai indicar uma pessoa para disputar. Aquele que ele indicar vai dar o indulto a ele, vai dar indulto, a gente já sabe vai dar anistia geral, né? O Caiado eu acho que não vai ganhar. Um bom candidato, o Caiado, não tenho nada contra ele. Mas o Caiado, ele explicitou claramente: eu irei dar anistia a todos, anistia ampla e restrita a todos. O Caiado já tomou sua posição, já. Então, eu acredito que o Bolsonaro vai lançar ou a primeira-dama, né, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, na minha opinião, não tem capacidade para ser presidente. Não tenho nada contra ele. Mas só o fato dele ficar em cima do muro, nesse lenga-lenga, ele não tem condição. Eduardo Bolsonaro também não. Está fora do Brasil, está fazendo um bom trabalho lá nos Estados Unidos, buscando essas sanções contra Alexandre de Moraes. Então, ele não. Tarcísio seria um bom nome, sem dúvida nenhuma. Tarcísio. Então, tá aí. Vamos ver o que vai acontecer daqui para o ano que vem. Agora, volto a dizer aqui, nada contra o Flávio Bolsonaro. O que eu tenho contra é essa posição meia balançada, sabe, em cima do muro, nem cai para lá, nem cai para cá, não. Que os ministros... Não, meu filho, tem uma posição firme. Veja só o Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, veja só o Eduardo Girão, Magno Malta, todos com posições firmes, Rogério Marinho, todos senadores com posição firme com relação a impeachment. Não tem o que temer, e tem que ser assim. Senador tem que ser assim, ter coragem de assinar e botar para frente. Então vamos ver, né, o que vai acontecer daqui para frente. Tomara, né, que ano que vem tenha uma renovação geral e esses ministros, começando por Alexandre de Moraes, seja impeachmentado, para que nós veja pelo menos uma luz no fim do túnel. Porque se isso não acontecer, as perseguições vão acontecer, as regulamentações já começou, as censuras já começam. Não é censura, é censura sim. Essa é que é a triste realidade. Vamos ver o que é que vai acontecer. Depois eu trago mais notícias aqui para nos deixar informados e atualizados. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.